Claro que havia um problema no caso da igreja, que independeria, né, no caso, porque, vamos dizer, poderia não ser o melhor para a igreja falar dos mandamentos, mas havia o caso da maternidade espiritual e aí poderia ser o melhor. Né? Talvez não exatamente para a igreja, mas aí para os filhos espirituais. Vamos pensar dessa forma. Então, claro que havia uma dúvida, né? E mais uma razão pela qual a crítica não poderia ser feita, porque não há certeza sobre isso. E de qualquer forma, eu poderia sim presumir que os mandamentos não são o melhor que se deveria fazer pela igreja, porque os próprios pastores, que eles sim têm filhos espirituais, aí sim, caracteristicamente mais do que eu, e sabendo disso, e sendo cobrados, segundo essa doutrina inclusive, ou fingindo que são pais espirituais, porque tinha essa do criminal também, né? O cara lá fingia que era pai e tal. Não sei muito se esse é o caso de todo mundo da igreja. Mas independente, né? E mesmo assim, mesmo que eles não sejam mães e pais espirituais, eles não falam dos mandamentos. Como eles não falam dos mandamentos, eu estou presumindo que não seja o melhor para a igreja porque eles não fazem, então eles não querem. Então eles não podiam nem forçar a doutrina da maternidade espiritual só para eventualmente me atacar. Porque eles não fazem, eu estou presumindo que eles não querem. Mesmo que eu seja mãe e eles não sejam. Então tinha essa também. Tinha esse problema. Ou seja, eles não querem que seja falado nem que eu seja mãe espiritual. Eles não querem que seja falado dos mandamentos de hipótese nenhuma, porque eles não falam. Mesmo para pessoas que não são suas filhas espirituais. E de qualquer forma eles não podiam também forçar essa doutrina, porque eles só poderiam forçar, eles só poderiam dizer que eu seria responsabilizável na medida de que eu deveria saber que era mãe espiritual, não na medida que daí foi uma amarração que eles tentaram fazer, só que estava errado porque eles forçaram no argumento de que eu sabia, quando na verdade eu não sabia porque interpretava pela metáfora, interpretava metaforicamente, então eles não tinham como fazer a crítica também. Mas independentemente disso, já foi trabalhado no canal, e vários outros problemas, várias outras relativizações, eles não tinham como fazer esse puxamento, na verdade. Né? Eles tentaram fechar por aqui, não fechou, eu tive que trabalhar com uma outra hipótese. Porque a hipótese deles estava errada. Eles não conseguiram realmente trabalhar. Não deu certo a seleção brasileira, o carinha lá. Não deu certo, vocês não conseguiram fazer isso porque eu tive que fazer a correção. Vocês trouxeram um argumento, mas vocês não fizeram essa crítica, a crítica, porque quando vocês trazem esse argumento, vocês forçam depois o outro. Então presumo que vocês mudaram de opinião. Vocês queriam que isso aqui fosse verdade, para de repente vai que ele acredita nisso para a gente poder ter algum tipo de vantagem argumentativa sobre ele, só que vocês não conseguiram. E acho que daí você fala assim, não, talvez o objetivo tenha sido, a gente sabe que você não sabe, mas nós vamos forçar o argumento aqui para fazer você sentir mal. Talvez tenha sido essa ideia. De qualquer forma, é isso que prevalece, porque essa foi a última opinião manifestada. Em relação à repreensão, o que deu a impressão de que foi a vontade, que vocês queriam imprimir no argumento era isso, de que eu sabia que era mãe espiritual. E não era. Talvez vocês falaram um pouco contrário para dizer que vocês sabiam ali que havia uma zona cinzenta, mas não é o que vocês queriam dizer. Só que eu não caí. Então daí forçou o raciocínio para cá. Mas eu já tinha feito isso em 2000. Eu fiz antes de todo mundo. Porque antes de vocês fazerem nessa mesma repreensão, já tinha sido feito antes, numa tentativa de retorno ao voluntariado. E antes disso eu já sabia que o raciocínio era plausível. Né? O que eu acho que talvez de repente vocês não acreditem, mas é verdade. Eu já trabalhava com essa hipótese, não mudei continuidade porque não era necessário, eu estava de boa, estava tranquilão. Trabalhava sempre um pacato cidadão. Na segunda, vocês falam isso, mas eu já sabia, eu já dominava o argumento. Não todas as consequências, eu já dominava que o argumento existia, não todas as... Nem tinha iniciado o argumento, na verdade. Eu só sabia que havia plausibilidade. Mas eu já dominava apenas que havia possibilidade que isso fosse verdade, não todas as derivações, que seriam inúmeras derivações. Aí eu nem sabia quase nenhuma delas. Talvez. Mas não, certamente. E depois ainda vocês insistem num segundo momento, mas eu já sabia. Então, depois ainda veio o pessoal dizendo, não, porque fomos nós que liberamos. Não, como se eu não soubesse antes. Que ridículo, cara. Que ridículo. Como se eu não tivesse pensado nisso antes. Que besteira. Então, esse complemento aí, né? Sobre a questão de que, claro que eu não acho que poderia, porque eu poderia pensar que falar dos mandamentos não é bom para a igreja, sim, porque os pastores não fazem isso. Mesmo que eles não sejam mãe espiritual, porque eventualmente eles dominariam essa doutrina de que nós estamos fazendo para não ser mãe espiritual. Mas eu também estava fazendo a mesma coisa, na verdade. Porque eu estava interpretando metaforicamente. Eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Mas eu falei, bom, já que de repente eu sou mãe espiritual mesmo, tudo bem, por mim não tem problema.
Só que os pastores não falam dos mandamentos. Então eu presumo que não precisa falar. Ah, mas aí é mais espiritual. Não, eu presumo que não precisa, porque eles não querem. Porque senão eles falariam. Mesmo que eles nunca tivessem filho espiritual, mas eles pregariam sobre mandamentos. Mesmo que eles não interpretem as ovelhas deles como filhos espirituais. Que eles não interpretem o pessoal da igreja como filho. Então, se eles não interpretam dessa forma, eles teriam que falar dos mandamentos do mesmo jeito. Ah, mas eles não falam. Então é porque não é uma obrigação. Ou porque. Daí que tá, porque eles não querem. Eu presumi que eles não queriam. E eu acho que tá certo. Eu acho que esse foi o raciocínio. Eles não queriam que fosse falado, na verdade. Ah, mas você tinha obrigação. Não, mas eu não sabia. Daí eles falam, não. Aí eles foram tentar. Ah, não, mas. Porque eles não queriam trabalhar com o pecado por ignorância. O que está errado. Eles não queriam fazer. Só que eles não convenceram, não deu certo. O porrete na cabeça não deu certo, ao contrário do que diz Nando Moura. Então, esse é o complemento. E valeu.